Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro, maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Em nome de Jesus, pega a sua Bíblia, creia, viu, na sua vitória. Pega a palavra de Deus, a Bíblia, e abra comigo em Mateus capítulo 6. Evangelho de Mateus capítulo 6. E eu quero ler do versículo 31 até o 34 com os irmãos. Vamos meditar nessa palavra. O Senhor tem uma palavra para mim e para você. Jesus falando comigo e com você. Amém? Mateus capítulo 6, do 31 em diante até o 34. Diz assim a palavra do Senhor: Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta cada dia o seu mal. Senhor, fala conosco agora. Nós já ofertamos o nosso louvor, a nossa adoração. Tivemos esse momento de oração tão maravilhoso. O Senhor nos deu o Teu Espírito Santo, a Tua graça, a nossa vitória. Esses pedidos de oração o Senhor alcançou, eu creio nisso. Mas agora é o momento que nós te pedimos, fala conosco essa palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, o Teu povo, a respeito das coisas do Teu reino, Pai, em nossas vidas. Fala com as crianças. Usa a minha vida para ministrar essa palavra gloriosa, Senhor. Usa-me, Senhor, porque sem o Senhor nós não somos nada, não sou ninguém. Usa a Tua serva que vai ministrar para as crianças. Oh, Senhor, fica conosco. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. E graças a Deus. Irmãos, pode se assentar. As crianças vai estar saindo. Deus tem uma palavra para vocês.
Irmãos, que palavra gloriosa o Senhor tem para nós aqui, nesse momento precioso. O que seria de nós se não fosse Deus falar com a gente, né? O que seria de nós, da igreja, se nós não tivesse a palavra de Deus para a nossa vida, nesse mundo que nós estamos vivendo, nesses dias que nós estamos vivendo, né? Eu glorifico a Deus, quando a gente olha para esse texto, para essa palavra, é o que Jesus pregava, eram essas palavras. Isso aqui é palavras ditas por Jesus. Esse texto que nós lemos aqui, esses versículos aqui, era o que Jesus pregava naquela época, irmãos. Era o que Jesus ensinava naquela época. E o versículo aqui, 31, onde nós lemos, iniciamos a leitura, ele fala, olha, não fica preocupado, não fica inquieto, dizendo, né, o que eu vou comer? O que eu vou beber? O que eu vou vestir? Como que vai ser o amanhã? O que eu vou fazer, né? E é interessante que nós precisamos de todas essas coisas que fala aqui. De tudo isso que o Senhor Jesus falou aqui, nós precisamos. Um pouco mais atrás ele fala que era para a gente, o versículo 26 do capítulo 6, ele fala, olhai para as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Então, ele está dizendo aqui, a gente precisa de todas essas coisas. O interessante é isso. A gente precisa de comer. A gente precisa de se alimentar, o nosso corpo físico. A gente precisa de beber água, a gente precisa de roupa, a gente precisa do carro, a gente precisa da casa para morar. A gente precisa de uma formação profissional, ter o nosso sustento, o nosso ganha-pão, a gente precisa. Interessante que a gente precisa de tudo isso. Quando a Bíblia diz aqui no versículo 35, porque de todas essas coisas, é disso que está falando. A gente precisa de tudo isso. Do alimento, do dia a dia, da roupa, do calçado, da água, da chuva. A gente precisa de casa para morar, precisa cuidar da nossa família, a gente precisa de viver nessa terra, porque todas essas coisas são isso, tudo isso, todas essas coisas os gentios procuram, e Jesus dizia que, mas será que Deus, o vosso Pai Celestial, olha, Ele bem sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Deus sabe. E assim como Ele cuida dos passarinhos, como Ele cuida dos peixes, como Ele alimenta lá os animais, como Ele faz todas as coisas, Ele faz e Ele cuida de mim e de você, irmão, irmã. Ele sabe que a gente precisa de todas as coisas. Sem isso a gente não vive também, sem o alimento. Quem que fica sem comer? Né? Quem que fica sem tomar água? E é importante dizer também que assim como o nosso corpo físico necessita desse alimento para ficar de pé, para ter saúde, a nossa vida espiritual precisa do alimento que é a palavra de Deus. A nossa vida espiritual, irmãos, precisa da presença de Deus, do Espírito Santo, para ficar de pé também, para ficar forte, para continuar caminhando, para não parar, para não estacionar. Nós precisamos do alimento espiritual, que é a palavra de Deus, que é a oração, que é a consagração, que é estar buscando ao Senhor, dia após dia. Então, amados irmãos, nós necessitamos de todas essas coisas.
Mas é importante eu dizer para você, porém, não podemos ser prisioneiro dessas coisas. Amém? Nós não podemos se apegar a essas coisas. Porque tem muita gente que se apega a isso. Tem muita gente que prioriza essas coisas, todas essas coisas. A gente não pode se tornar prisioneiro dessas coisas. Prisioneiro do trabalho, prisioneiro da comida, da bebida, prisioneiro de todas essas coisas, prisioneiro da roupa, se apegar a essas coisas. Precisamos ter a roupa, sim, de marca ou não, de grife ou não, mas nós não podemos ser prisioneiro disso. Essas coisas não podem aprisionar nós. Essas coisas não podem ser prioridade no nosso coração, a ponto da gente ficar preso com isso, ter isso no nosso coração. Não podemos ser prisioneiro da nossa casa, do nosso carro, de maneira nenhuma. Quando fala aqui que o Senhor Jesus sabe que nós precisamos de todas essas coisas, é verdade. Nós necessitamos de tudo isso, porém não podemos ser prisioneiro delas, ficar preso a elas. E a palavra de Deus no 33, ele fala: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E tem uma vírgula e termina o versículo dizendo: e todas essas coisas será acrescentada para você. Deus sabe do que você precisa aqui hoje. Deus conhece o teu coração aqui nesta noite. Deus conhece o meu e o teu coração nesta noite, e Ele sabe o que você precisa. Ele sabe como é que está o teu coração. Mas se você veio até aqui, Ele quer ouvir você falar. Ele quer ver sair dos seus lábios você dizendo: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Jesus. Eu preciso, o Senhor sabe, mas eu quero, Senhor. Declara o que você quer para Deus. Mas Ele diz que para a gente, essa palavra o Senhor nos traz hoje aqui, amados irmãos, para que nós podemos tirar toda a ansiedade do nosso coração, todo o medo, toda a preocupação. Porque o primeiro versículo que nós lemos, ele diz: olha, não andeis pois inquietos. Não andeis pois preocupado com o que comer, com o que beber, com o amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como que vai ser amanhã? Dizer para você uma coisa: não tenhas medo do seu futuro. Tem um monte de gente, amados irmãos, vivendo nesses dias de hoje, que nós estamos vivendo aí, com medo do amanhã. O que eu vou fazer amanhã? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser o governo amanhã? Como é que vai ser a minha vida amanhã, a minha família? Como é que vai ser o meu emprego, o meu trabalho? Como é que vai ser daqui 10, 15, 20 anos, o meu futuro, como que vai ser? Mas o Senhor Jesus nos trouxe aqui nessa noite, e Ele disse para mim e para você: olha, não andeis inquieto com essas coisas, não andeis preocupado com essas coisas, e não tenha medo do seu futuro, porque do seu futuro, da sua vida, da tua casa, da tua família, quem cuida é Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Não tenha medo do seu futuro, deixa nas mãos do Senhor. Salmo 37, 5, nós precisamos viver uma vida de entrega ao Senhor a tua vida, a tua casa, confia nele, e o mais Ele fará. Não tenha medo do futuro, irmãos, confia no Senhor. Deus está preparando tudo, você tem um futuro brilhante. Diga para o seu irmão aí: você tem um futuro brilhante. Diga para ele: você tem uma herança de Deus. Diga para ele: você é herdeiro e co-herdeiro de Jesus Cristo, nosso Senhor. Que futuro maravilhoso, que futuro promissor.
Então, meus queridos e amados irmãos, para nós viver bem, o verdadeiro crente, o verdadeiro cristão, o Senhor nos traz essa palavra dizendo para nós aqui no 33, olha, para ir tudo bem, busca primeiramente o reino de Deus e a justiça de Deus, e não se preocupe que do restante, do seu futuro, do amanhã, o Senhor está cuidando, aleluia. Versículo 34 fala que é para a gente ficar, mais uma vez, o Senhor Jesus fala para nós assim, olha, fica despreocupado, não vos inquieteis, pois pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Confia no Senhor, busca. Quando fala buscar o reino de Deus, mas buscai primeiro o reino de Deus. Buscar significa a gente estar continuamente tendo tempo e ter uma ocupação, estar ocupado, buscando o reino de Deus, deixando as demais coisas e buscando o reino de Deus, fazendo um esforço. Buscar é se esforçar, buscar é você estar ocupado, é falar, olha, eu tenho um tempo, vou buscar minha esposa no trabalho, vou buscar meu esposo, vou buscar minha filha na escola, olha, vou fazer uma faculdade, vou buscar uma formação profissional, vou correr atrás, vou buscar. Buscar, irmãos, requer o que? Movimento, se movimentar, se esforçar, ser persistente naquilo, não desistir, se esforçar ao máximo. Vou buscar o reino de Deus, é vir para a casa do Senhor, é ter momento de oração, é consagração, é buscar a Deus, é ouvir a palavra, e não só ouvir, mas praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. Isso é busca, e buscar o que? O reino de Deus. Porque, irmão, sabe por que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar? Porque o reino de Deus, ele é eterno. As coisas desse mundo aqui vai acabar, irmãos. Nós estamos aqui de passagem, nós somos aqui estrangeiros nessa terra, e essas coisas aqui, olha, um dia tudo vai acabar, tudo passa aqui, mas as coisas de Deus, o reino de Deus é eterno, as coisas de Deus é eterna, louvado seja Deus, como está escrito lá, aleluia, olha, lá em 2 Coríntios, capítulo 5, capítulo 4, versículo 18, não atentando nós nas coisas que se vê, mas nas que se não vê, porque as que vê são temporais. As coisas que nós vê aqui, tudo que está diante de nós é temporário, é passageiro, diz a Bíblia, mas as que não vê são eternas, são espirituais. Então nós temos que buscar o reino de Deus e a sua justiça, porque é eterno. A justiça de Deus, a justiça que não falha. O nosso justo juiz, o nosso advogado fiel, aleluia, a justiça dele não falha, aleluia, ele não é homem, nem filho do homem, para que minta, mas ele é justo juiz, ele é o nosso Jesus, o nosso Salvador. Então, não tem segredo, o negócio é olhar para essa palavra, é meditar nessa palavra hoje e dizer, olha, eu preciso verdadeiramente fazer o que manda a palavra. Ao contrário de muitas pessoas que estão fazendo o inverso. Tem muitas pessoas que estão buscando o reino terreno. Tem muitos pastores ensinando e preparando as pessoas para viver nesse reino terreno.
nessa terra, como está em Marcos capítulo 11, versículo 15. Olha como é que estava essa igreja naquela época. O templo, né? Marcos 11, 15. A Bíblia diz assim, olha, e vieram a Jerusalém, e Jesus entrando no templo, começou a expulsar os que vendiam e compravam no templo. E Jesus chegou, a Bíblia diz que ele derrubou, ele virou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombos. E não consentia que ninguém levasse algum vaso pelo templo. E ele ensinava eles, dizendo isso, olha, essas palavras. Como é maravilhoso ouvir Jesus ensinar, falar com a gente. Ele dizia, olha, não, está escrito, a minha casa será chamada por todas as nações casa de oração, mas vós a tendes feito covis de ladrões. Olha que palavra dura que Jesus chegou virando tudo aqui nessa igreja, nesse templo. Eles estavam comercializando dentro do templo. Eles estavam comprando e vendendo as coisas dentro do templo. Estava tudo desordenado. E aonde não tem ordem, tem o quê? Tem desordem. Mas a Bíblia diz que Jesus chegou nesse templo, nesta igreja, onde buscavam as coisas terrenas, aonde o coração deles, eles estavam usando um lugar sagrado para comprar e vender, para negociar, cambistas. E Jesus repreendeu eles, virou tudo para cima, repreendeu eles, expulsou eles. E disse, essa casa aqui é casa de oração. Esse lugar aqui é lugar de buscar as coisas do alto, as coisas celestial. Esse lugar aqui é lugar de adoração. Esse lugar aqui, aleluia, é lugar, aleluia, de buscar as coisas do reino dos céus, as coisas eternas. E hoje, amados irmãos, infelizmente, muitos estão sendo preparados, estão aprendendo dentro de igrejas um evangelho desse reino, um evangelho, a teoria da prosperidade, das coisas terrenas, das coisas material. Entenda, eu já falei isso aqui, vou repetir. Não que a gente não precisa disso, a gente precisa. Mas o que a palavra está dizendo hoje? Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, que confie em Deus, que Ele vai fazer o que deseja o teu coração. Ele vai preparar e Ele vai abençoar o casamento. Ele vai preparar o esposo, a esposa. Ele vai preparar o lar, a casa para morar. Ele vai preparar, aleluia, uma família para você. Ele vai cuidar da sua vida, do seu casamento. Ele vai cuidar dos seus filhos. Ele vai, aleluia, entrar com providência na vida espiritual, aleluia. Ele vai salvar, Ele vai curar, Ele vai libertar, Ele vai trazer de volta o perdido e levantar o caído, aleluia. E quando a gente busca primeiramente as coisas do reino, a nossa salvação é garantida, irmãos. Porque, como eu já disse, tudo vai ficar aqui. A gente não leva nada, você não vai levar nada daqui. A única coisa que a gente leva daqui, o dia que a gente partir dessa vida, é uma roupa no corpo, que não é nem a gente que escolhe. É alguém que vai lá e pega e fala, ó, ele gostava dessa. Ela gostava dessa. Põe essa roupa lá. Você não tem o direito nem de escolher. Nada se leva desse mundo. Então nós precisamos buscar o reino de Deus,
Aleluia, ter essa fé. Olha, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Então busca, se esforça para isso, irmãos. Vai, corre atrás. Precisa buscar mesmo. Busca as coisas de Deus, as coisas do alto, o reino de Deus e a sua justiça, que o Senhor conhece tudo o que você precisa e Ele vai preparar, Ele já está preparando, e as coisas consequentemente vai acontecendo, as portas vão se abrindo, a faculdade Deus vai abençoando, aleluia, Deus vai preparando tudo, o seu futuro. Não tenha medo do seu futuro, mas confia no Senhor, e seja abençoado em nome de Jesus, seja salvo em nome de Jesus. O nosso futuro é eterno, a nossa herança não é nessa terra, mas é na glória com o Senhor Jesus. Então, amados irmãos, vamos ser essa igreja que busca o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos continuar sendo essa igreja. Não muda por nada, não faça de outro jeito por nada, não mude. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para dizer para mim e para você que Ele te escolheu. Ele te escolheu. Pela bondade, a graça e a misericórdia dEle, Ele te escolheu. Ele te separou. Você é escolhido e você é separado de Deus. E Ele um dia nos levantou do lamaçal do pecado, pegou na minha e na sua mão, nos tirou lá da lama, da sarjeta do pecado e nos colocou de pé. Como igreja Ele nos levantou, e como igreja na terra Ele nos colocou de pé, para nós continuarmos, irmãos, dando testemunhos, dando os frutos do Espírito, e anunciando cada dia que passa, cada dia que nós respirar nesta terra, cada dia que nós viver nesta terra, nós continuar anunciando o reino de Deus e a sua justiça, aleluia, e crendo que as demais coisas vêm. Está aqui nesta noite a tua vitória. Está aqui nesta noite a tua vitória, o seu milagre está aqui. Não inverta as coisas, não busca primeiro um milagre. Eu fico impressionado que você ouve os convites de igrejas evangélicas nas rádios, nas televisões, nos canais de televisão, e a primeira coisa que eles falam, aliás, a única coisa que eles falam é: venha, o Senhor tem uma bênção para você, venha, o Senhor tem um milagre. O Senhor tem bênção e Ele faz milagre mesmo, mas primeiramente nós precisamos de inverter isso e dizer: venham, busca o reino de Deus para a tua vida, busca as coisas eternas para você, busca a salvação, e depois a sua bênção chegará, o teu milagre Jesus está fazendo, mas busca primeiramente o reino de Deus. E para nós encerrar, amados irmãos, vamos continuar. O Senhor nos trouxe aqui hoje para dizer para nós essas palavras, que Ele te escolheu, que Ele te separou, que Ele nos levantou como igreja na terra, para continuar dando testemunho como João Batista deu testemunho, para continuar pregando não a teoria da prosperidade, mas pregando arrependimento, batismo nas águas, batismo no Espírito Santo, salvação, pregando que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus faz milagres, sim. Como está em João capítulo 19, nós já vamos encerrar. João capítulo 1, versículo 19, fala do testemunho de João Batista. Os judeus queriam saber quem que era ele. Então nós precisamos dar esse testemunho também. Quem somos nós?
Nós somos filhos do rei. Nós temos um reino, nós fazemos parte do reino dos céus. Nós fazemos parte de um reino, de um rei, de um general que nunca perdeu uma batalha, que nunca perdeu uma guerra contra o inimigo. Nós somos esta igreja que prega o evangelho de Jesus Cristo. Se você procurar nos 4 evangelhos de Jesus Cristo, você nunca vai achar Jesus dizendo: olha, você precisa pagar tanto para você ser abençoado. Você precisa pagar um voto no altar para ser... Jesus nunca disse isso. Jesus, ele dizia: vai, a tua fé te salvou. Vai, a tua fé te curou. Jesus chegava e dizia: o que queres que eu te faça? Diga o que você precisa, meu filho, que eu veja, Senhor. Então vai, veja, vai, a tua fé te curou, a tua fé te salvou, e eu estou aqui, aleluia, para pregar o mesmo evangelho que Jesus pregou, o mesmo evangelho que João Batista pregou, o mesmo evangelho que Paulo, o apóstolo Paulo pregou. Nós estamos aqui como essa igreja na terra hoje, para dar esse testemunho de João. Eles queriam saber quem ele era. Quem você é? Você é profeta? Quem que você é? Mas você batiza nas águas, você é Cristo? E ele dizia: não, de maneira nenhuma, eu não sou Cristo. E eles insistiam em perguntar: quem você é? Elias, profeta? Não, não sou também. Ah, mas nós precisamos de saber quem verdadeiramente você é para falar para quem nos enviou aqui. Os sacerdotes, aquele povo lá mandaram nós aqui para saber quem você é. Aí ele falou: olha, sabe quem que eu sou? Eu sou aquela voz que clama no deserto, que prega a palavra de Deus. Testemunho, irmãos, nós que pregamos a palavra de Deus, e você como igreja, nós precisamos dar testemunho. Você imagina nos dias de hoje? João podia ter estufado o peito e dito: ah, eu sou um profeta de Deus na terra. É ou não é? Você é Cristo? Ele podia falar: sou Cristo. Ele podia ter mentido, falado: eu sou Cristo. Eu batizo mesmo, eu sou o bambambam. Mas a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 3, relata a respeito de João. A Bíblia fala que ele usava, a sua roupa era de pele de animal. A Bíblia fala que ele comia gafanhotos e mel silvestre. Mas ele era cheio da presença do Espírito Santo, que ele veio para abrir, preparar o caminho. E ele veio e ele diz: olha, mas quem você é, João? Não sou ninguém. Hoje em dia as pessoas querem serem vistas, irmãos. As pessoas querem aparecer nas mídias, nas redes sociais. Às vezes nem tanto por propagar o evangelho, mas dá um like lá, dá lá um não sei o que, aperta não sei o que. Quer conseguir visualizações, quer ganhar dinheiro com essas coisas. Quer ser visto na mídia, quer ser visto no mundo. A preocupação do coração às vezes é só voltado para essas coisas. Mas nós temos que voltar a dar testemunho como João dava, como o apóstolo Paulo pregava. Nós temos que dar testemunho. E quando perguntarem para nós: quem que você é? Aleluia, você vai dizer: eu sou um servo e uma serva do Deus vivo. Aleluia. Quem que você é, pregador? Eu prego uma palavra de arrependimento de pecado para a salvação da tua alma, e eu te batizo com água para o arrependimento. Mas após nós, já tem um aqui na igreja, que ele é Jesus Cristo. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Louvado seja Deus. As pessoas hoje querem ser vistas, a roupa de última geração, o relógio bonito no braço, essas coisas, dá like, dá não sei o que, e aperta não sei o que sininho, e vamos, quero ter não sei quantas mil visualizações.
Claro que eu não estou generalizando. Muitos eu acredito que prega para que o evangelho chegue nos 4 cantos da terra mesmo. E é um João, é um Paulo, usa um testemunho e um exemplo de Jesus Cristo. Pastor, mas eu preciso de uma cura, eu preciso de um milagre. Custa alguma coisa? Não lhe custa nada. Eu preciso de salvação, custa alguma coisa? Não. Jesus já pagou um preço alto de sangue na cruz do Calvário. Não precisa de pagar. Quem que você é? Eu sou a voz que clama no deserto, João disse. Aleluia. E aí a Bíblia diz no 29, nós já vamos encerrar, no dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: ah lá, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo está chegando. Eu prego esse evangelho. Eu prego esse evangelho. Eu prego esse evangelho do reino de Deus. Eu prego esse evangelho de salvação, de vida eterna com Cristo. Eu prego esse evangelho de Jesus Cristo. Ali vem, está chegando o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ali está chegando aquele que, como diz lá em Romanos 8, capítulo 1, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Aquele que faz parte do reino, ele não está condenado, mas ele tem uma eternidade. Ele faz parte do reino de Deus. Aleluia. Então, amados irmãos, fique com essa palavra para o teu coração. Continua nessa busca, viu? Continua, se esforçando cada dia mais para buscar o reino de Deus e a justiça dele. Esse reino aqui vai passar. A justiça terrena é falha. O homem fala uma coisa agora, daqui a pouco é outra coisa, mudou tudo. A justiça do homem é falha. E como é falha? A verdade está se extinguindo da terra. A vergonha, o respeito. O homem é falho, a justiça humana é falha. Esse reino aqui, o Senhor Jesus disse, vai passar os céus e a terra, vai passar tudo isso daqui, mas as minhas palavras não passarão, aleluia. Então não pare, igreja, não tenha medo do seu futuro, não pare de buscar o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas, o seu milagre, a sua bênção, Ele trouxe hoje e você vai levar em nome de Jesus. Para os irmãos, as pessoas que nos assistem, a mesma maneira o Senhor vai fazer na sua vida. Busque, continua buscando a Deus. Continua buscando a presença do Espírito Santo, o reino de Deus. Que você vai ver Deus transformar a sua vida, a sua casa, a sua família. Em nome de Jesus. Fica com essa palavra. Deus te abençoe. Amém? Feche teus olhos, então agradeça a Ele e já vamos encerrar. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua presença maravilhosa, pelo Teu mover, pelo Teu agir aqui nesta noite. Obrigado pelo manifestar do Teu Espírito Santo, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por essa palavra, obrigado pela Tua presença, obrigado por tudo que o Senhor realizou por nós aqui. O Senhor é um Deus que surpreende nós. O Senhor é um Deus que nos surpreende com as Tuas mãos, com os Teus feitos. E eu creio que nesta noite, os irmãos, todos nós estamos abençoados. Então agora leva o Teu povo em paz, leva o Teu povo em segurança, cada um para os seus lares, Senhor. Aleluia. Em nome de Jesus Cristo. E que a graça do nosso Senhor Jesus, que o grande amor de Deus e as doces e meigas consolação do Espírito Santo esteja agora com todos, esteja agora com a amada igreja, e não só hoje, mas para todos sempre. E você diga amém. Está encerrado. Cumprimento o seu irmão com a paz do Senhor, em nome de Jesus.